Existe um momento na vida financeira em que a maioria das pessoas quebra por dentro, mesmo continuando de pé por fora. Não é quando o salário é baixo, nem quando a inflação aperta, nem quando o governo aumenta imposto. É quando a pessoa percebe que está se esforçando muito, trabalhando duro, tentando fazer tudo certo, e mesmo assim parece não sair do lugar. Ela economiza um pouco, perde tudo de novo, junta alguma coisa, aí do nada surge um imprevisto, o gás acaba, o carro quebra, e lentamente começa a acreditar que liberdade financeira é coisa de sorte, herança ou privilégio. Se você já sentiu isso, eu quero que você fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar porque os primeiros R$ 100.000 são o dinheiro mais difícil da sua vida inteira, e exatamente por isso, eles são o ponto de virada, que separa quem passa a vida inteira sobrevivendo, e de quem um dia percebe que o dinheiro começou a trabalhar por ele. Os primeiros 100.000 não são difíceis porque você é incapaz, nem porque o sistema está conspirando exclusivamente contra você. Eles são difíceis porque até chegar lá, você não tem capital. E sem capital, você joga o jogo da vida financeira com as regras mais cruéis possíveis. Cada real depende diretamente do seu tempo, da sua energia e do seu esforço físico e mental. Se você trabalha, ganha. Se você para, tudo para junto. Não existe folga, não existe margem, não existe amortecedor. É como tentar subir uma montanha carregando tudo nas costas, enquanto outras pessoas já estão usando um teleférico que você ainda nem consegue pagar. É por isso que tanta gente se frustra quando ouve falar de juros compostos. Na teoria, tudo parece simples e bonito. 10% ao ano, gráficos crescendo, promessas de futuro milionário. Mas na prática, quando você tem pouco dinheiro, os números são quase ofensivos. 10% sobre R$ 2.000 não muda absolutamente nada na sua vida. 10% sobre 100.000 começa a mudar sua cabeça. E aqui está a verdade que quase ninguém gosta de dizer em voz alta: juros compostos não são mágicos, eles são amplificadores. E ninguém amplifica o zero. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas quase ninguém aceita empurrar essa bola pesada colina acima no começo, quando ela mal se mexe. Essa fase inicial é ingrata, silenciosa e cheia de testes. Você economiza, investe, faz sacrifícios, e o retorno parece pequeno demais para justificar o esforço. Enquanto isso, a vida não para. O carro quebra. O aluguel aumenta. Um problema de saúde aparece. Um filho precisa de algo inesperado. Cada avanço parece vir acompanhado de 2 passos para trás. E isso não acontece porque você está fazendo algo errado. Acontece porque começar do zero é caro. Ser pobre é caro. Não ter margem é caro. Qualquer erro dói mais. Qualquer imprevisto pesa mais. Qualquer decisão errada custa meses da sua vida. Isso cria uma pressão emocional constante, um medo silencioso de errar, que trava pessoas inteligentes, trabalhadoras e capazes. Quando você não tem capital, errar não é só aprender, é atrasar a própria vida. Quem já tem capital pode errar e continuar no jogo. Quem não tem, sente que qualquer deslize pode acabar com tudo. É por isso que os primeiros 100.000 exigem mais do que matemática financeira. Eles exigem resistência emocional. Exigem aprender a conviver com a sensação de fragilidade sem desistir. Exigem aceitar que o caminho vai parecer injusto no começo. Mas essa fase tem um propósito que só fica claro depois. Ela te ensina a respeitar o dinheiro, a pensar antes de agir e a não confundir impulso com oportunidade. Muita gente acredita que trabalhar duro é o caminho para enriquecer, e isso precisa ser dito com honestidade e respeito. Trabalho duro mantém você vivo, mas raramente te deixa rico. Se esforço físico fosse suficiente, os trabalhadores mais exaustos do mundo seriam milionários. O problema não é o trabalho. O problema é que o trabalho sozinho não escala. Seu tempo é limitado. Seu corpo é limitado. Sua energia é limitada. O dinheiro que depende exclusivamente de você morre no dia em que você para. Capital é diferente. Capital não se cansa, não reclama, não pede folga, não fica doente. Capital trabalha em silêncio, todos os dias, inclusive quando você está dormindo. A grande virada da vida financeira acontece no dia em que você para de depender apenas do próprio esforço e começa a contar com o esforço do dinheiro acumulado. No começo, porém, isso não é visível. Pelo contrário, no início, investir parece quase uma piada de mau gosto. Você guarda dinheiro por meses e recebe de volta um valor que mal paga um conserto ou uma conta atrasada. Psicologicamente, isso machuca. Dá a sensação de que você está se privando à toa.
É aqui que a maioria desiste. Elas olham para números pequenos e concluem que não vale a pena. Preferem gastar, porque pelo menos sentem algo agora. O problema é que os números pequenos são exatamente a base dos números grandes. Os anos em que nada parece acontecer são os anos em que tudo está sendo construído. Esses anos são o pedágio da liberdade financeira. Não existe capitalização composta sem atravessar o tédio. Existe ainda um inimigo silencioso que impede mais pessoas de chegar aos primeiros 100 mil do que qualquer crise econômica: a comparação. Olhar para a vida financeira dos outros é um veneno lento. Você vê amigos viajando, trocando de carro, postando conquistas, e começa a sentir que está ficando para trás. O que você não vê são as dívidas, a ansiedade, o aperto, o medo constante de perder tudo. Quando você entra nesse jogo, começa a tomar decisões para parecer bem, não para ficar bem. E toda decisão tomada para impressionar os outros rouba recursos do seu futuro. Riqueza verdadeira exige anonimato temporário. Exige aceitar não parecer tão bem-sucedido enquanto constrói algo sólido. Quem não suporta isso prefere parecer rico agora e continuar vulnerável para sempre. Em algum ponto da jornada, você entra numa fase estranha. Começa a se sentir bobo por ser disciplinado. Enquanto você guarda dinheiro, investe com calma e evita dívidas, o mundo parece recompensar exatamente o oposto. Pessoas gastando tudo parecem felizes. Quem se endivida parece viver melhor. Quem não planeja parece mais leve. E você começa a se perguntar se não está exagerando. Essa fase testa sua identidade. Testa seus valores. E é exatamente aqui que muitos desistem. Mas essa sensação é uma ilusão de curto prazo. A disciplina só parece estúpida antes da conta chegar. O tempo ainda não revelou as consequências. Mais cedo ou mais tarde, revela. E quando revela, quem foi disciplinado percebe que não estava sendo bobo, estava sendo paciente. Outro erro clássico é aumentar o padrão de vida sempre que a renda aumenta. A pessoa ganha mais e imediatamente gasta mais. Troca de carro, muda de casa, se recompensa. Por fora, parece progresso. Por dentro, é estagnação. Porque o dinheiro que poderia virar capital vira status. E status nunca construiu liberdade. Riqueza não nasce da ostentação, nasce da disciplina silenciosa. Nasce de dizer não quando ninguém está olhando. Como diz um provérbio antigo, não é o quanto você ganha que muda sua vida, é o quanto você consegue manter. Existe um momento quase sobrenatural na construção de riqueza. É quando, pela primeira vez, o seu dinheiro rende mais do que você conseguiu poupar com o seu trabalho naquele ano. Quando isso acontece, algo muda na sua mente. Você deixa de ver o dinheiro como algo frágil, que some fácil, e passa a enxergar como uma força, uma engrenagem, um aliado. Você deixa de ser apenas trabalhador e passa a ser capitalista. Seus reais viram funcionários. E, diferente de funcionários reais, eles não reclamam, não fazem greve e não ficam doentes. É aqui que os primeiros 100 mil mostram seu verdadeiro poder. Eles não te tornam rico, mas provam que o jogo funciona. A partir dali, o dinheiro começa a puxar o próprio peso. A confiança cresce. O medo diminui. O caminho até 1 milhão deixa de parecer um sonho distante e passa a ser consequência de consistência. Mas é importante entender, chegar aos 100 mil não é a linha de chegada, é o tiro de partida. E exatamente por isso muita gente se sabota nesse ponto. Fica arrogante, assume riscos desnecessários, persegue modas, se endivida achando que agora é diferente. O mercado sempre pune a arrogância. Construir os primeiros 100 mil exige disciplina. Mantê-los exige humildade. Crescê-los exige paciência. No fim, a grande verdade é simples e desconfortável. Você não precisa ser um gênio para construir liberdade financeira. Precisa evitar burrice. Evitar dívidas ruins, comparações, impulsos, aumento constante de padrão de vida. Fazer o básico, de forma consistente, por tempo suficiente. Todo mundo ama a ideia de capitalização composta, mas quase ninguém ama esperar. Só que esperar é o preço. E quem paga esse preço um dia descobre algo raro: tranquilidade. Tranquilidade de saber que o dinheiro está trabalhando, mesmo quando você não está. Se você ainda não chegou aos primeiros 100 mil, eu quero que você saiba de uma coisa: não há nada de errado com você. A fase é dura mesmo. Ela testa sua paciência, sua disciplina e sua autoestima. Mas ela passa para quem insiste. Consiga seus primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. Corte gastos, aumente renda, ignore o barulho, ignore o status e aguente os anos chatos.
Porque quando você cruza essa linha, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar, sua vida ganha margem e você finalmente sai da posição de sobrevivência para a posição de escolha. E quando isso acontece, quando você finalmente cruza essa linha invisível, algo muda que quase ninguém consegue explicar direito. Não é só o saldo maior. Não é só o extrato mais bonito. É a sensação de que você não está mais à mercê de cada pequena turbulência da vida. Antes, qualquer imprevisto parecia uma ameaça existencial. Agora, ele vira um incômodo administrável. Essa diferença parece pequena por fora, mas por dentro ela muda completamente a forma como você pensa, decide e enxerga o futuro. Você começa a tomar decisões com calma, não com desespero. Começa a pensar em anos, não em semanas. E isso é algo que só quem passou pela escassez entende de verdade. Até chegar ali, sua mente foi treinada para sobreviver. Pagar contas, apagar incêndios, resolver o agora. Depois desse ponto, sua mente começa a aprender a construir, planejar, estruturar. Você percebe que o dinheiro não é mais algo que entra e sai de forma caótica, mas uma ferramenta que pode ser direcionada. E essa percepção cria um efeito cascata. Você passa a se interessar mais por decisões de longo prazo, passa a se proteger mais contra erros grandes, e, curiosamente, começa a correr menos atrás de promessas milagrosas. Porque agora você tem algo a perder. E isso é bom. Muita gente acha que quem tem dinheiro gosta mais de risco. A verdade é quase o oposto. Quem construiu capital do zero aprende a respeitar o risco. Aprende que perder tempo é tão caro quanto perder dinheiro. Aprende que não precisa acertar em cheio, só precisa evitar erros grandes. Por isso, os primeiros 100 mil não são só um marco financeiro, são uma escola emocional. Eles te ensinam paciência, humildade e autocontrole. E essas três coisas valem mais do que qualquer dica quente ou estratégia mirabolante que você possa ouvir por aí. É também nesse ponto que muitas pessoas começam a ser chamadas de sortudas. De fora, parece que tudo começou a dar certo de repente. O dinheiro cresce mais rápido, as oportunidades aparecem, as escolhas ficam mais fáceis. O que ninguém vê é a década anterior de escolhas chatas, de privações invisíveis, de noites em que você disse não para o prazer imediato para proteger o futuro. Sorte é o nome que as pessoas dão para a disciplina que não testemunharam. E isso pode ser frustrante no começo, mas com o tempo você entende que não precisa da validação de ninguém. O resultado fala por si. Com capital, o jogo muda de forma silenciosa. E quando você entende tudo isso, uma última ficha cai, talvez a mais importante de todas. Você percebe que o dinheiro nunca foi o verdadeiro inimigo, nem o verdadeiro objetivo. O inimigo sempre foi a falta de direção. E o objetivo sempre foi a liberdade de escolher. Escolher com quem trabalhar, onde morar, quando parar, quando continuar. Escolher não por impulso ou medo, mas por consciência. O dinheiro só é o veículo que te leva até esse ponto. Nada mais. Nesse estágio, a pressa começa a desaparecer. Você já não sente aquela ansiedade constante de preciso ganhar mais agora. Você passa a respeitar o tempo. Entende que enriquecer não é acelerar o máximo possível, mas evitar acidentes. É manter o carro na estrada por décadas, não correr como um louco por alguns quilômetros. Você percebe que quem quebra cedo geralmente estava tentando provar algo, para os outros ou para si mesmo. Quem constrói de verdade não precisa provar nada. Só precisa continuar. E talvez o maior presente desse processo seja interno. Você passa a confiar em si. Confia que consegue lidar com imprevistos. Confia que consegue se adaptar. Confia que não vai se sabotar por emoção. Essa autoconfiança não nasce de frases motivacionais, nasce de pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo. De contas pagas sem sufoco. De investimentos mantidos mesmo quando parecia mais fácil desistir. De escolhas difíceis que você sustentou quando ninguém estava olhando. É por isso que, quando alguém finalmente chega ao milhão, muitas vezes a reação não é euforia. É silêncio. É alívio. É uma respiração profunda. Porque o milhão não representa luxo infinito, representa segurança acumulada. Representa anos de disciplina cristalizados em um número. E quem chegou até ali sabe que aquele número poderia ter sido perdido dezenas de vezes, se decisões erradas tivessem sido tomadas no caminho. Por isso, existe respeito. Existe gratidão. Existe maturidade. Se você ainda está longe disso, não romantize o destino e desvalorize o caminho. Cada fase tem sua função. A fase da escassez te ensina foco.
A fase dos primeiros 100 mil te ensina disciplina. A fase do crescimento te ensina paciência. E a fase da abundância te ensina responsabilidade. Pular etapas cobra um preço alto. Atravessá-las com consciência constrói algo que ninguém tira de você. Então, da próxima vez que você se sentir atrasado, cansado ou questionando se vale a pena continuar, lembre-se, quase todo mundo desiste pouco antes do jogo virar. Não porque estava errado, mas porque estava entediado, inseguro ou sozinho. Continue mesmo assim. Continue quando não parecer fazer sentido. Continue quando o resultado ainda não apareceu. Porque o dinheiro não recompensa quem entende tudo, recompensa quem permanece. E quando um dia alguém te perguntar como você conseguiu, a resposta vai parecer simples demais para impressionar. Você vai dizer que ganhou mais do que gastou, investiu com constância, evitou erros grandes e teve paciência. Eles vão procurar um segredo escondido nessa resposta. Mas o segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve no que quase ninguém está disposto a fazer por tempo suficiente. Se esse conteúdo fez sentido para você, não como promessa, mas como verdade, fique por aqui. Esse canal existe para lembrar que liberdade financeira não é um privilégio de poucos, é uma construção possível para quem decide não desistir de si mesmo. E a decisão mais importante não é ganhar mais dinheiro amanhã. É continuar hoje. E continuar, no fim das contas, é o ato mais subestimado de todos. Não é glamour, não dá palco, não rende histórias incríveis para contar em festas. Continuar é acordar num dia comum, sem motivação nenhuma, e ainda assim fazer o que precisa ser feito. É revisar gastos quando ninguém vê. É investir mesmo quando o mercado parece sem graça. É resistir à vontade de abandonar o plano só porque o resultado ainda não apareceu. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por cansaço. Cansaço de esperar, de não ser reconhecida, de não sentir progresso imediato. Existe um momento silencioso na jornada financeira em que você percebe que ninguém está vindo te salvar. Nenhum governo, nenhum chefe, nenhum investimento milagroso. E essa percepção, apesar de assustadora, é libertadora. Porque no instante em que você aceita isso, assume o controle. Para de terceirizar responsabilidade. Para de buscar atalhos. Para de se enganar. E começa, finalmente, a construir algo que depende só de você. Nesse ponto, seu relacionamento com o dinheiro amadurece. Ele deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser uma variável administrável. Você entende seus limites, conhece seus números, respeita seu ritmo. Não tenta acelerar além do que sua estrutura permite. Você se torna mais seletivo com oportunidades, mais cuidadoso com riscos, mais consciente com escolhas. Não porque ficou mais rico, mas porque ficou mais lúcido. E lucidez vale mais do que capital no longo prazo. Capital pode ser perdido. Lucidez, quando construída com experiência, tende a permanecer. É ela que te impede de cair em promessas vazias, em modismos financeiros, em discursos que exploram medo ou ganância. É ela que te mantém firme quando todo mundo está entrando em pânico ou eufórico demais. O dinheiro segue a lucidez, não o contrário. Talvez você ainda esteja na fase em que tudo parece distante. Em que o número no extrato mal se mexe. Em que cada passo parece pequeno demais para justificar o esforço. Mas é exatamente assim que a construção acontece. De forma invisível, lenta e acumulativa. O problema é que nossa mente foi treinada para valorizar explosões, não processos. Para celebrar viradas rápidas, não constância silenciosa. Só que riqueza real não explode, ela se solidifica. Um dia, sem aviso prévio, você vai perceber que algo mudou. Não foi um evento único, não foi uma decisão espetacular. Foi o acúmulo. Foi a soma de meses certos. Foi o efeito de não ter desistido quando teria sido mais fácil desistir. E nesse dia, você vai entender que o ponto de virada raramente avisa que chegou. Ele simplesmente acontece. Se você chegou até aqui, ouvindo tudo isso, talvez não esteja buscando fórmulas. Talvez esteja buscando confirmação. Confirmação de que dá para construir com calma. De que dá para sair do zero sem se destruir no processo. De que dá para errar pequeno, aprender, ajustar e seguir. E dá. Mas só para quem aceita que o caminho não é excitante, é consistente. Continue. Continue mesmo quando ninguém aplaudir. Continue quando parecer lento demais. Continue quando a dúvida aparecer. Porque, no fim, o dinheiro é só a consequência visível de algo muito mais profundo que você construiu por dentro: disciplina,
paciência e respeito pelo tempo. E isso, uma vez conquistado, ninguém tira. E existe uma serenidade que nasce quando você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Você deixa de enxergar os anos como inimigos e passa a vê-los como aliados silenciosos. Cada mês que passa sem você se sabotar é uma vitória invisível. Cada decisão tomada com consciência, mesmo pequena, é um voto de confiança no seu próprio futuro. E aos poucos, quase sem perceber, você vai se tornando a pessoa que no passado parecia distante demais para ser você. Nesse ponto, o dinheiro já não manda em você. Ele não dita seu humor, não define seu valor, não controla suas escolhas. Ele ocupa o lugar certo, o de ferramenta. Você passa a entender que ganhar mais não resolve tudo, gastar melhor resolve muita coisa, e investir com paciência resolve o que sobra. Essa clareza não vem de livros apenas, vem de tropeços, de ajustes, de momentos em que você quase desistiu e decidiu continuar. É por isso que ela é tão sólida. Você também começa a olhar para trás com mais compaixão. Para o você que não sabia, que errou, que gastou mal, que se endividou, que teve medo. Em vez de vergonha, surge respeito. Porque sem aquela versão confusa, você não teria construído a versão consciente. Toda evolução verdadeira passa por fases desconfortáveis. Negar isso é negar o próprio crescimento. E talvez o maior sinal de que você está no caminho certo seja este: você para de buscar validação externa. Não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mostrar conquistas, nem justificar escolhas. Sua paz passa a valer mais do que qualquer aplauso. Você entende que riqueza de verdade não grita, não corre, não se exibe. Ela se sustenta em silêncio. Se hoje você ainda sente que está longe, que falta muito, que o esforço parece maior do que o retorno, guarde isso com você. Quase todos que chegaram lá sentiram exatamente a mesma coisa em algum momento. A diferença não foi talento extraordinário, foi persistência comum. Foi continuar quando não havia garantia. Foi confiar no processo mesmo sem aplausos. Foi escolher o longo prazo no mundo viciado no imediato. E quando tudo isso fizer sentido de verdade, não como ideia, mas como prática, você vai perceber que o milhão nunca foi o verdadeiro topo. Ele foi só a confirmação de que você se tornou alguém capaz de construir, proteger e sustentar. Capaz de viver com menos medo e mais escolha. Capaz de olhar para o futuro não como uma ameaça, mas como um espaço aberto. Continue. Não porque é fácil. Não porque é rápido. Mas porque vale a pena se tornar a pessoa que consegue. E é aqui que essa história precisa terminar, não com uma promessa exagerada, nem com uma fórmula mágica, mas com uma verdade simples e poderosa. A liberdade financeira não começa quando o dinheiro sobra. Ela começa no exato momento em que você decide não desistir de si mesmo. Quando você escolhe responsabilidade no lugar de desculpas. Consistência no lugar de emoção. Tempo no lugar de pressa. Os primeiros 100 mil não são apenas um número. Eles são a prova concreta de que você é capaz de fazer escolhas difíceis e sustentá-las. De que você consegue viver abaixo do que ganha. De que você consegue pensar no amanhã mesmo quando o hoje aperta. E quando essa prova existe, todo o resto se torna uma questão de continuidade. Não de sorte. Não de genialidade. De permanência. O milhão, quando chega, não muda quem você é. Ele revela quem você se tornou ao longo do caminho. Revela se você construiu com consciência ou com ego. Se aprendeu a respeitar o dinheiro ou apenas a usá-lo. E quem chega lá com maturidade entende que o maior patrimônio não está no extrato, mas na tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você sabe como reconstruir. Se você ainda está no começo, não se apresse. Não se compare. Não se diminua. Você não está atrasado, você está em construção. E toda construção sólida parece lenta quando vista de dentro. Continue fazendo o básico bem feito. Continue protegendo seu futuro mesmo quando ninguém entende. Continue escolhendo o longo prazo mesmo quando o curto prazo grita. Porque um dia, sem barulho, sem anúncio, sem fogos, você vai perceber que não vive mais com medo do dinheiro. Você vive com ele trabalhando ao seu lado. E nesse dia, você vai entender que a verdadeira vitória não foi chegar a um número específico, mas ter se tornado alguém capaz de chegar a qualquer número novamente. Esse canal existe para quem decidiu parar de sobreviver e começar a construir. E a sua jornada não termina aqui. Ela começa agora.